O que fazer para manter a doença crônica respiratória controlada nesse inverno? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e aqui nesse canal a gente responde dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lembrando que eu faço atendimento por telemedicina em pneumologia para todas as regiões do país, adultos e crianças. Tenho um contato aqui da minha secretária para maiores informações. O inverno é um momento extremamente desafiador para o paciente portador de doença respiratória crônica, aquele paciente que tem rinite alérgica, aquele paciente que tem asma, aquele paciente que tem DPOC. Porque é nessa época do ano que há temperaturas geralmente abaixa mais, o ar se torna mais seco e as infecções respiratórias se tornam mais frequentes. Então é um período que tem que ter muito cuidado, e aqui nesse vídeo eu vou enumerar alguns fatores, eu vou dar algumas dicas de como manter a sua doença respiratória crônica controlada no inverno. Dica número 1, manter a vacinação em dia. Então, como eu sempre falo aqui no meu canal, lá no Instagram também, todo paciente portador de doença crônica tem que ter vacinação, principalmente contra gripe e pneumonia. Então, é interessante, se você não estiver com a vacinação em dia, aproveita, conversa com o seu pneumologista e atualiza vacina contra gripe e vacina contra pneumonia. Dica número 2, controlar a umidade adequada do ar. O ar em que o alérgico, o paciente portador de doença respiratória crônica convive, ele deve nem ser um ar seco, nem deve ser muito úmido. Ele não pode ser um ar seco, porque ar seco irrita a via respiratória, ar seco piora a rinite, ar seco piora a asma. E nem deve ser um ar muito úmido, porque a umidade em excesso favorece a proliferação de fungos, de mofo, o que também não é saudável para a respiração do paciente que tem uma doença respiratória crônica. Outra dica que eu dou é você evitar exposição exagerada ao frio, principalmente em cidades em que a temperatura cai muito, como região sudeste e sul do nosso país. Então, se agasalhar bem, né, e evitar sair exageradamente de casa nos dias mais frios, porque essa exposição pode sim comprometer o adequado controle da sua doença respiratória. Outra dica muito importante: manter a sua casa limpa e ventilada, né? A ventilação e a limpeza fazem parte da higiene ambiental. Lembrar que são doenças que geralmente têm um caráter alérgico, né? Então, se você não tem um ambiente que você convive ali, doméstico, ventilado, limpo, sem ácaro, sem pó, sem poeira, maior vai ser a chance de você, junto com essas situações climáticas desse período, exacerbar a sua doença respiratória. Outra dica muito importante: não deixar de fazer o tratamento de manutenção da sua doença. Você é asmático, você que tem rinite alérgica, você que tem DPOC, não pode negligenciar nunca, principalmente nessa época do ano, o uso contínuo dos seus medicamentos. São doenças crônicas, a asma é uma doença crônica, a rinite é uma doença crônica, e tem que seguir a orientação do seu pneumologista. Não só em uso dos medicamentos de forma contínua, diante da programação que o seu pneumologista passou para você, assim como voltar ao médico regularmente para ver como é que está o controle. Então, não negligenciar o tratamento de manutenção da sua doença respiratória, principalmente agora no inverno. E uma outra e importante dica: não esquecer de fazer a sua atividade física. Se o ambiente externo está desfavorável por conta de chuvas e frio, procura fazer nas academias alguma atividade aí de hipertrofia e aeróbica, tá certo? Pois a atividade física regular é muito importante para o controle da doença respiratória crônica. Então,
São dicas importantes, né, para você que tem doença respiratória, manter controlada a sua doença crônica respiratória nesse período agora de inverno, período esse que a temperatura faz com que a temperatura geralmente cai e tenha mudanças de umidade, né, o que pode comprometer um pouco aí o controle da doença respiratória. Lembrando que eu estou lá no Instagram, né, bem ativamente participando, respondendo as dúvidas, fazendo lives a cada 15 dias sobre doenças do aparelho respiratório. E tem um vídeo muito importante, né, qual o melhor para o controle da sua doença respiratória, o ventilador ou o ar-condicionado? É um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, muito bom. Vai lá, clica aqui, acessa, assiste e deixa lá seu comentário.